Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos ver o que temos na aula de hoje? Aula 9, revisão e avaliação. Então vamos à nossa aula? Olá, então vejam só, nós estamos aqui nessa imagem que remete ao universo. Esse espaço que está para além do nosso céu, do nosso planeta. Então, desde sempre, o universo tem despertado a curiosidade humana. Hoje, facilmente, nós conseguimos muitas informações sobre o universo, sobre o que o compõe ele, sobre como ele se formou. Perceba que eu disse muitas e não todas as informações sobre ele. Então, basta você abrir um livro, acessar na internet ou assistir às nossas aulas para descobrir aí muitas coisas sobre o universo. Mas nem sempre foi assim. Então, desde lá da antiguidade, o homem primitivo já observava o céu, principalmente pela necessidade prática e também pela curiosidade natural dos seres humanos. Percebeu esse homem primitivo, então, que havia padrões nos movimentos do Sol, da Lua, de outras estrelas além do Sol, e usando essas observações, ele foi aí organizando o seu cotidiano e a sua vida. Ele percebeu também, por exemplo, que o Sol nascia e se punha em pontos diferentes ao longo do ano. Ele associou isso às estações do ano e a outros elementos da natureza, o que o ajudava também na realização de atividades cotidianas como a caça, a coleta. E mais tarde, depois da pré-história, lá na antiguidade, ele aprendeu a entender qual era a melhor época de colheita, de cultivo. O homem primitivo também observava o céu, principalmente por conta dessa necessidade prática, né, de aplicar aí dentro das suas atividades cotidianas. Bem, outro exemplo da observação dos céus seria ali quando o homem entendeu que a lua servia para marcar o tempo e criar os primeiros calendários lunares. Ele percebeu que havia um padrão ali no ciclo lunar e, a partir disso, ele criou os primeiros calendários. Então, além do uso prático da astronomia, o céu também servia quanto à associação de crenças religiosas em muitas culturas e também a questão de associação a símbolos que influenciavam nessas culturas. Os astros eram vistos como deuses ou espíritos e fenômenos como os eclipses, por exemplo, ou então a passagem de cometas e tempestades eram associadas a mensagens divinas desses deuses que eram associados a esses astros, certo? Então, assim, a relação do homem primitivo com os céus unia a observação, a sobrevivência, a espiritualidade, sendo ponto de partida para o desenvolvimento daquela que seria a mais antiga das ciências, a astronomia. Então, vejam comigo qual é o conceito de astronomia. A astronomia é uma ciência que estuda a composição e a formação dos corpos celestes e os fenômenos que acontecem no universo. Então, vejam só, que corpos celestes são esses? É o que está no espaço, são as estrelas, são os planetas, são os satélites como a Lua, dentre outros elementos que estão aí no cosmos. E toda essa observação desses elementos que estão nos céus surgiu de quê? Vejam comigo. Surgiu da curiosidade a respeito dos astros que estão dispostos no céu. Então, se você parar em um lugar que tenha pouca iluminação, já chama a atenção todas aquelas estrelas, a lua no céu, imagina para o homem ainda compreendendo o seu papel na natureza, entendendo quem ele era dentro da natureza, e toda essa observação trazia uma curiosidade para esse homem. Se hoje nos traz fascínio, imagina naquela época. Então, essas observações começaram há milhares de anos antes do tempo que nós vivemos hoje, certo? Então, essa observação dos céus, como nós já dissemos, não é de hoje. Nós observamos que a espécie humana já se admira com esse conjunto de astros há muito tempo. Então, lá, ainda na pré-história, nós vimos que civilizações antigas registraram essa curiosidade, essas observações a partir aí de construções que nós chamamos de megalíticas.
que são construções de pedra. E essas construções, elas estão alinhadas a fenômenos relacionados aos astros. Que fenômenos são esses? Por exemplo, como o solstício e o equinócio. O solstício, hoje nós sabemos que ele é resultante do movimento de translação da Terra em torno do Sol. E o que é o solstício? É uma posição em que a Terra se encontra em relação ao Sol, em que um dos hemisférios vai receber uma maior quantidade de luz, fazendo com que haja, dependendo do hemisfério que esteja sendo mais iluminado, sendo o verão, e no oposto, o inverno. Já o outro fenômeno que pode estar alinhado ali e mostrado por essas construções megalíticas é o equinócio, que dependendo da posição da Terra em relação ao Sol, os dois hemisférios, norte e sul, podem estar recebendo a mesma quantidade de luz, fazendo com que marque a estação de primavera e outono nos hemisférios, certo? Então, essas civilizações antigas já construíam esses monumentos em pedras que auxiliavam aí na passagem do tempo e na marcação das estações do ano. Esse exemplo que nós estamos vendo na nossa imagem é Stonehenge, que fica lá na Inglaterra. Mas é importante pontuar que, além de Stonehenge, existem outros monumentos que foram construídos em diferentes civilizações que mostram esse conhecimento profundo de forma independente em diferentes povos. Nós podemos citar El Caracol no México, podemos citar Gozek na Alemanha e também podemos citar Nabta Playa no Egito. E se nós formos procurar, existem muitos outros megalíticos. E também é importante lembrar que aqui na nossa região amazônica, no estado do Amapá, também tem um sítio astronômico que mostra que os nossos povos originários também tinham conhecimento sobre a astronomia, certo? Muito bem. Então, vejam só. Vamos observar que, passando um pouco mais à frente na história, nós temos um personagem importante em relação aos conhecimentos astronômicos, que é Galileu Galilei. Bem, ele é conhecido como o pai da ciência moderna, ou do renascimento científico. Por quê? Porque ele foi o primeiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo, que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Galileu Galilei, é importante citar que ele viveu durante o que nós chamamos de Revolução Científica, ali entre o século XVI e XVII, um período em que o modelo geocêntrico de Ptolomeu ainda predominava. Mas, professora, o que é o modelo geocêntrico? Até a época em que Galileu viveu, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, ou seja, que tudo girava em torno dela, o Sol e os outros planetas conhecidos. E isso ficou conhecido como modelo geocêntrico, que foi proposto por Ptolomeu, certo? Mas, um pouco antes de Galileu, teve um outro observador dos céus, chamado Copérnico, que propôs um modelo novo, chamado de heliocêntrico. Esse modelo, ele descrevia que quem estava no centro do universo era justamente o Sol e não a Terra. E daí o nome hélio, Sol, e cêntrico, centro. Modelo em que o Sol se encontra no centro do universo. E qual foi a colaboração de Galileu? Galileu foi para além da teoria. Ele trouxe evidências de que o modelo heliocêntrico de fato existia e era aquilo que se apresentava na natureza. Então, ele foi pioneiro em observações e experimentos para o estudo do universo, desafiando as crenças antigas e também a autoridade daquela época, que era a igreja, que tinha incorporado para si essa descrição do modelo como geocêntrico. Então, um aparelho que foi inventado colaborou para que Galileu fizesse as suas afirmações, que foi justamente o telescópio. Ele não inventou o telescópio, mas ele o aperfeiçoou. Então, Galileu fez importantes descobertas com esse telescópio. Ele viu, por exemplo, que a Lua era feita de montanhas e crateras, mostrando que ela não era perfeita. E qual a importância dessa afirmação? Bem, dentro do modelo geocêntrico, tudo que estava para além do céu era descrito como uma esfera perfeita. E quando Galileu contesta que a Lua não tem uma superfície perfeita, ele já está contestando o modelo geocêntrico. Ele também viu que Vênus apresentava fases, que nem a Lua.
A Lua, durante a sua passagem pelo céu, ela vai mostrando diferentes faces, que são as fases da Lua. E ele observou que Vênus também tinha esse comportamento. Só que ele fez uma observação. Se Vênus mantivesse o movimento ao redor da Terra, ela não apresentaria aquelas faces. Aquilo só seria possível se Vênus estivesse mantendo o movimento de translação ao redor do Sol. E, novamente, ele questiona o modelo geocêntrico a partir desta observação. Além disso, ele viu que Júpiter apresentava 4 luas, provando que nem todos os corpos giram ao redor da Terra. Então, no modelo geocêntrico, era importante afirmar que tudo girava em torno da Terra. Mas com a observação dos satélites de Júpiter, ele diz que não, que a Terra não é o centro do universo, que há órbita ao redor de outros corpos, como os satélites fazem em relação aos planetas. Então, essas observações forneceram provas concretas para o heliocentrismo e revolucionaram a astronomia. Então, vejam como Galileu foi revolucionário dentro das suas observações e mudou a ciência como um todo. Então, a partir desses primeiros questionamentos sobre o modelo que prevalecia até a sua época, outros conhecimentos foram sendo agregados dentro da ciência, da física, da astronomia, e nós chegamos então ao século XX, onde começaram a ser propostas aí as primeiras teorias sobre a origem do universo baseado na ciência. E nós temos então aí a proposta do Big Bang, que é a teoria mais bem aceita dentro do meio científico para descrever a origem do universo. Então, a origem do universo é um tema disputado por diversas teorias. Dentre elas, nós temos aí a mais aceita, que é a teoria do Big Bang. Percebam comigo quais são aí os eventos que descrevem essa teoria. A teoria diz que tudo se iniciou a partir do átomo primordial. Então, o que seria esse átomo primordial? Seria um ponto no universo onde nada ainda existia, nem o tempo, nem o espaço, nem a matéria, nada. Então, no início, o espaço, ele era esse grande vazio. Então, toda a energia e matéria do universo estavam concentradas em um ponto extremamente denso e quente. Depois disso, teria acontecido a separação das forças fundamentais. Que forças são essas? São as forças da gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo. E, neste momento, essas forças teriam começado a se separar, dando início ao que nós chamaríamos, então, de inflação cósmica. Já na terceira fase desse desenvolvimento do universo, a partir da teoria do Big Bang, nós temos aí o período da inflação, que diz o seguinte, que o universo se expande exponencialmente, ou seja, ele está em constante crescimento, e tem início a formação de partículas elementares, ou seja, aquelas partículas que dariam origem aos primeiros átomos. Essas partículas são os prótons e os nêutrons. E depois nós temos a nucleossíntese primordial, que mostra a formação dos primeiros átomos de hélio e também do hidrogênio. Então, neste momento, a temperatura cai de forma que permite que ocorra outros eventos. O próximo momento seria a formação dos átomos, chamados de recombinação. Então, surgem aí os primeiros átomos, o universo torna-se mais transparente, surge a radiação cósmica de fundo, e então chegamos à era das estrelas e galáxias. Então, sob a ação da gravidade, os gases e outros elementos presentes no universo começam a se condensar e dar origem às primeiras estrelas e depois às galáxias, e assim o universo foi se organizando. Ok? Muito bem. Então, a partir disso, nós temos o quê? O nosso sistema solar, que é uma configuração aí de corpos celestes que formam aí a partir da junção de uma estrela e seus planetas. Isso é o sistema, um sistema planetário, no nosso caso, o sistema solar, formado pela nossa estrela, o Sol, e os seus 8 planetas. Vejam só. Então, esse sistema teria surgido já ali, juntamente com o Big Bang, logo após os outros eventos, formaram-se as galáxias e também os sistemas. E os nossos planetas teriam surgido a partir do nascimento da nossa estrela. Então, a estrela, ela surgiu a partir de um processo de fusão de átomos que geram calor e luz, formando a estrela, e a partir dos resíduos de gás e poeira que restaram ao redor dessa jovem estrela, formaram-se então os planetas.
Então, os nossos planetas eles são classificados em 2 grupos, os planetas rochosos e os planetas gasosos. No caso dos planetas rochosos, eles também podem ser chamados de telúricos. E qual é a característica desses planetas? Possui superfície sólida e estrutura formada por rochas em diferentes estados da matéria. Quem são esses planetas? Em ordem, em distância em relação ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio é o primeiro planeta em relação ao Sol, ele não tem atmosfera, então, ao contrário do que se pensa, ele não é o planeta que tem maiores temperaturas, porque a ausência de atmosfera faz com que os raios solares batam em sua superfície e sejam rapidamente refletidos em direção ao cosmos. Isso faz com que ele não detenha esse calor. Aí, na segunda posição, nós temos Vênus, que é também conhecido como estrela d'alva, um outro planeta rochoso. Ele tem aí como característica ser o planeta do sistema solar que tem as maiores temperaturas, porque, diferente de Mercúrio, ele apresenta atmosfera. Então, isso faz com que ele tenha um efeito estufa, que faz com que o planeta mantenha a sua temperatura, certo? E Vênus tem uma curiosidade também, que ele é o planeta que tem um movimento de de rotação diferente dos outros planetas. Em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste. Temos o nosso terceiro planeta, que é a Terra, que tem por curiosidade ser o único planeta conhecido que possui vida. E essa vida ela é graças à associação de fatores como, por exemplo, a presença da atmosfera rica em nitrogênio, em oxigênio e também em outros gases. Tem também a questão da presença de um campo magnético que nos protege contra a radiação solar. Tem o fato de que o nosso planeta está dentro da zona habitável, que permite a existência de água líquida. Então, esses e outros fatores fazem com que a Terra tenha aí a possibilidade de gerar vida. Temos o nosso quarto planeta rochoso, que é Marte, que é conhecido como planeta vermelho por conta do seu aspecto avermelhado no céu. E essa coloração se deve ao fato de que Marte ele tem ali na sua composição muito ferro, e esse ferro oxidando dá esse aspecto avermelhado a este planeta. Então, vamos seguir agora para os próximos planetas, que são chamados planetas gasosos ou gigantes gasosos, também podem ser chamados de jovianos. Eles não possuem superfície sólida, sendo formados essencialmente por gases como hélio e hidrogênio. Muitos deles podem apresentar aí um núcleo sólido, mas em sua grande maioria a composição dele é gasosa. Quem são esses planetas? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na ordem em relação ao Sol, nós temos Júpiter como sendo o quinto planeta, Saturno o sexto, Urano o sétimo e Netuno o oitavo planeta. Então, Júpiter tem por característica ser o maior planeta do nosso sistema. Percebam na imagem de Júpiter que tem uma manchinha ali próximo ao seu equador. Isso é uma curiosidade porque essa tempestade já dura 400 anos. Uma outra questão em relação a Júpiter é que ele possui o maior satélite do nosso sistema solar, que é Ganimedes. Então, essas aí são algumas características desse planeta. O próximo planeta é Saturno. Saturno, ele chama a atenção devido a esses anéis que são perceptíveis aí à sua volta. Ele tem, por curiosidade, também ser um planeta que possui o segundo maior satélite do sistema, que é Titã. Vamos então a Urano, o sétimo planeta do sistema solar. Ele tem esse aspecto azul esverdeado por conta da sua composição rica em metano, que dá esse aspecto esverdeado ao planeta. Ele também tem, por curiosidade, ser um planeta que gira praticamente deitado em sua órbita. Imagina que o planeta ele tem um eixo, ele tem uma haste no seu centro, que é o eixo do planeta. Esse eixo de Urano, ele tem uma inclinação de 98 graus, fazendo com que esse planeta praticamente gire deitado sobre a sua órbita em relação ao Sol, ou seja, do seu movimento de translação. E, finalmente, chegamos ao nosso último planeta, que é Netuno. Netuno é rico também em sua composição. Em sua composição, ele é rico em metano e ele tem aí como curiosidade ser o planeta que apresenta os ventos mais rápidos do sistema solar. Chegam a atingir 2.000 km por hora. Então, esses são os planetas que compõem o nosso sistema solar. E você conhece Plutão? Bem, Plutão já foi considerado um planeta, mas hoje ele é chamado de planeta anão.
Isso se deve porque ele caiu de categoria. Então, ele já foi considerado um planeta do Sistema Solar, porém a União Astronômica Internacional reclassificou ele em 2006. E por que houve essa reclassificação de Plutão? Porque ele não atende um dos critérios para que ele seja considerado planeta, que é a manutenção da sua órbita limpa. Durante o seu movimento de translação ao redor do Sol, ele se encontra com outros astros, e isso não é característico de um planeta. Um planeta ele mantém uma órbita limpa, então por isso Plutão caiu de categoria. Vejam só. Então vamos ao que seriam as galáxias. Bem, as galáxias são sistemas formados por milhares a trilhões de estrelas, poeira, gás e matéria escura. A maioria das galáxias, vejam só, a maioria das grandes galáxias possui no seu centro buracos negros. Elas são definidas de acordo com a sua forma, dependendo aí de como ela se apresenta. Elas podem ser espirais, elípticas ou irregulares. Entre as principais galáxias temos a Via Láctea, na qual vivemos, temos Andrômeda, que é uma vizinha muito grande que tem nas proximidades da nossa galáxia. Temos as galáxias do Triângulo e as nuvens de Magalhães. As galáxias evoluem com o passar do tempo, podendo interagir até mesmo se fundirem. Então, vejam só. Vamos observar algumas características da Via Láctea. A Via Láctea, na sua superfície, na sua forma, ela aparenta ter uma forma em espiral barrada, com um núcleo brilhante e barras estelares de onde se projetam seus braços. Até o século XX, acreditava-se que ela estava localizada no centro do universo e que as demais galáxias eram apenas interpretadas como nebulosas, ou seja, nuvens de gás. Vamos observar aí Andrômeda, que é uma vizinha da Via Láctea. É a maior e mais brilhante galáxia próxima da Via Láctea e pode ser vista a olho nu. Possui 1 trilhão de estrelas e massa de 1,2 bilhão de massa solar. Por vezes, Andrômeda pode ser chamada de M31, uma vez que ela foi a 31ª das mais importantes descobertas feitas pelo astrônomo Charles Messier. Ela possui o dobro do diâmetro da Via Láctea, com 250 milhões de anos. Ambas, em conjunto, elas correspondem são as maiores galáxias do grupo local, que correspondem à vizinhança da Via Láctea. Temos também a galáxia Triângulo, também conhecida como M33. É uma galáxia em espiral que faz parte do grupo local, com o diâmetro de 60 mil anos-luz, portanto, sendo menor do que a Via Láctea. Ela é formada por 40 milhões de estrelas e estima-se que a sua massa seja 50 bilhões de vezes a massa solar. Temos também dentro do grupo local as nuvens de Magalhães. São 2 galáxias satélites da Via Láctea, vejam só na imagem. A menor delas se chama Pequena Nuvem de Magalhães e possui um diâmetro de 7 mil anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, por sua vez, mede 14 mil anos-luz de diâmetro e ambas são consideradas galáxias anãs. Então, vamos agora a um outro conceito, que são os exoplanetas. Os exoplanetas, eles encontram-se fora do sistema solar, na órbita de outras estrelas que não sejam o Sol. Eles também podem ser chamados de planetas extracelulares, que são planetas que orbitam, como nós já falamos, outras estrelas. Então, vamos agora às viagens interestelares. O que são isso, professora? Bem, as viagens interestelares, elas se referem a ideia de viajar entre as estrelas, ou seja, deslocar-se entre diferentes sistemas estelares, geralmente além do sistema solar. Viajar para outros sistemas estelares é um sonho que vai muito além da imaginação e da ficção científica. Elas se referem à ideia de viajar entre estrelas, ou seja, deslocar-se entre diferentes sistemas solares, geralmente para além do nosso Sol. Viajar para outros sistemas estelares é um sonho, como nós já vimos, né? Que vai além dos sonhos de muita gente. Muito bem. Então, a possibilidade de realizar essa façanha está no cruzamento entre a ciência e a imaginação humana, unindo o desejo de explorar o desconhecido ao avanço das descobertas tecnológicas, certo? Então, vejam só.
Vamos observar alguns conceitos que se referem a essas viagens interestelares. Distância do universo. Elas estão em escalas cósmicas. A distância do universo ela é medida em unidades muito maiores que as utilizadas na Terra. E essas medidas estão relacionadas ao ano-luz, que é justamente a distância que a luz percorre em um ano, que é cerca de 9,4 trilhões de quilômetros. Muito bem. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, percebo que é próxima a Centauro, está a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Então, é muito grande a distância entre nós e a estrela mais próxima do nosso planeta. Temos também o conceito de relatividade do tempo. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é absoluto e pode variar dependendo da velocidade e da gravidade. Esse conceito é fundamental para entender o comportamento do tempo em escalas cósmicas. Bem, a dilatação do tempo é um exemplo um fenômeno relacionado à dilatação do tempo é o paradoxo dos gêmeos, onde um gêmeo que viaja perto da velocidade da luz envelhece mais lentamente do que o gêmeo que permanece na Terra. Outro conceito relacionado às grandes distâncias astronômicas é o buraco de minhoca. São soluções teóricas das equações da relatividade geral de Einstein que funcionam como atalhos no tecido espaço-tempo, conectando dois pontos distantes. Então, como as distâncias no espaço são muito grandes e para além da vida de um ser humano, várias teorias aí levantam as possibilidades de se viajar por esse espaço. E um deles é o buraco de minhoca. Então, pense no buraco de minhoca como a aproximação entre dois pontos distantes. Então, nós podemos exemplificar, por exemplo, uma folha de papel, como sendo o espaço-tempo. Se você pegar as duas extremidades dessa folha e aproximá-la, nós teríamos um buraco de minhoca, aproximando, então, dois pontos distantes. Então, vejam só, como ainda falta muito para que a gente possa conhecer todo o universo e os fenômenos relacionados a ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!